Então, vamos ver a história do Pires. Vamos ver. Tem uma história dele aí que, pô, mano, é uma história triste, mas é uma história que fez parte da trajetória da vida dele, né, cara? É. Que foi a perda do filho dele. Vamos falar sobre isso, cara. Ele, eu acho que é o único polícia do mundo, né, Pires? Eu não consegui encontrar ninguém com essa história, assim, desse jeito que foi a minha, nem em filme eu vi ainda. Mas isso, os caras podiam investir uma grana em fazer um filme pra você, né, meu? No Brasil não vão fazer, Porque porque a gente só faz filme sobre ditadura. Faz um filme mentiroso. Marighella. Igual esse que o Wagner Moura fez, filme mentiroso, né? E o seu seria um filme... Eu ouvi isso de gente que tem contrato com o Netflix. Falou, no seu caso, os caras não vai fazer, porque eles não gostam dessa história. Eles gostam de história que envolve, eleva a parte do comunista. Um pai que sempre tratou o filho com respeito, e aconteceu isso daí. E aí, Pires, você não se importa de contar? Não me importa, eu gosto de contar, eu estou procurando cada vez mais lugares para poder contar, porque eu quero que a história do meu filho chegue para o maior número de pessoas possível, porque agora já fazem 2 anos e eu estou aprendendo cada vez mais com isso. Por quê? Porque eu recebo muita mensagem de pais que talvez não tivessem prestado atenção no relacionamento dele com o filho dele, e aí passou a prestar mais atenção e curtir mais, né? E realmente eu não sei se Deus me preparou para isso desde o começo, porque eu sempre falei isso, que eu queria curtir muito, que eu queria fazer de tudo com meu filho. Quando eu conheci minha mulher, eu já falei que eu ia ter um filho do olho azul e tal, e que eu ia ter 20 anos, eu ia ter 40 anos, ele ia ter 20, ia ser meu amigo, e foi o que aconteceu, né? Eu só não sabia do resto da história, mas uma parte eu já sabia. Onde tá aí pro Júnior que não tem filho ainda, né, Júnior? Vai ficar, porra. Então você casou novo. Casei novo, eu tô com a minha esposa desde os 15 anos. Legal. E eu tive o Léo com que da hora. 19, eu tinha 19 anos. 19, quase 20. Eu tinha uma semana de escola de polícia e ele nasceu. Aí eu ainda fiquei uns dias em casa lá pra curtir a licença paternidade, né, que tem. Mas eu tava na época de escola, acabei nem fazendo tudo, porque precisava acompanhar o curso, né. Eu entrei no dia 28 de fevereiro de 97, que é o mês que vem, agora eu faço 29 anos, e ele nasceu dia 9 de março. Inclusive, até isso eu agradeço a corporação, porque na época eu pagava um plano de saúde pra minha namorada, pra minha mulher na época que eu já estava casado, né? E o plano não cobriu o parto e eu já estava na escola de soldado, e quando ficaram sabendo, um tenente Rodrigues, que se aposentou coronel há pouco tempo, foi um grande professor nosso lá, ele fez uma correria lá e eu consegui que ele nascesse no hospital já com o convênio da Cruz Azul, porque o convênio normal não cobriu o parto. E a PM já abraçou e foi isso que aconteceu. E aí foi passando a vida, eu tive muitas alegrias, só alegrias na verdade com meu filho, né? Com a minha filha, que tá aí até hoje, tem 20 anos, é uma menina maravilhosa. E eu sempre tive isso na cabeça de curtir muito, o máximo que eu pudesse com eles. Apesar da correria, da gente ter que correr atrás de grana, porque a vida é assim, mas a gente sempre viveu muita coisa junto que eu jamais imaginei viver. Entendeu? Eu consegui viver isso com meu filho. Inclusive, eu não tive aquela separação de filho adolescente, sabe? Que meio que se afasta um pouco dos pais, porque acha que o pai é velho e não sabe de nada. Eu não tive isso. Porque eu tive ele muito novo. Eu acho que a imagem que passava pra ele não era essa. E outra que ele era assim, né? Grudado. Mesmo saindo com os amigos, mesmo... E logo depois que ele virou adulto, aí ele nos grudou mesmo. Porque aí pra beber era junto, pra viajar era junto, pra sair à noite era junto, era tudo junto. E fomos tocando a vida até que ele conseguiu entrar na corporação. Ficou 5 anos trabalhando à noite num batalhão de um lugar bem ruim, bem perigoso, que é lá em São Mateus, né, naquela região do 38 lá. Aprendeu bastante lá, virou um ótimo policial, e aí eu tive o prazer de trabalhar com ele 7 meses nas motos lá do Tatuapé.
E numa dessas perseguições que a gente sabe que moto é 2, 3 por dia que você tem, né? Às vezes não é nada, às vezes é, mas sempre tem. Numa dessas perseguições aí, a dois indivíduos numa moto lá, ele jogou na rede e tal, eu fui atrás pra apoiar. Quando eu cheguei próximo, ele bateu. Eu cheguei a ver a batida, assim. E aí aquilo ali já me deu um breque, porque eu sempre ia pedindo por ele, né? Nas ocorrências que a gente estava junto, e eu sabia que ele estava perseguindo também, eu pedia pra Deus proteger ele e tal, porque é coisa de pai, né? Não adianta. Isso aí, só quem é pai que vai entender. E aí, cara, eu tive não falo que é ruim, não posso falar que é o desprazer, não posso falar isso porque eu tô começando a ver isso já como uma fatalidade. Coisa de Deus mesmo, eu tá lá no local na hora, sabe? Bom que você tá vendo assim, cara. Eu vi ele falecer, eu vi ele fechar o olho, eu tentei fazer ressuscitação cardíaca, não consegui. E eu vi tudo e eu acho que Deus me colocou lá porque eu não ia aceitar que ele morresse na mão de ninguém, entendeu? Sendo polícia, morrer com um tiro de alguém desconhecido que ninguém pegou, isso aí eu não ia aceitar. Isso aí talvez pudesse causar um problema bem mais sério depois, né? Eu acho que foi tudo do jeito que Deus planejou. Não é fácil você ver seu filho ir embora, né, meu? Não é fácil. Cada vez que eu falo, eu me emociono mais, porque eu sinto... Eu tenho toda... Como é que fala? Eu tenho toda a maturidade, né, que a vida traz pra gente por causa da idade, e a maturidade espiritual hoje é outra também. Você incentivou ele a querer ser policial também? Cara, se eu falar que eu incentivei, não é tudo verdade, porque eu nunca incentivei, mas eu também não falei pra não entrar, entendeu? Ele sempre teve uma carreira boa, como ator, modelo, tal, até os 16 anos. Mas quando ele tava nessa idade, ele desistiu. Ele falou, não, eu quero ser polícia, eu vou arrumar um trabalho aqui só pra esperar a idade pra entrar na polícia, e vou entrar. E aí, quando você vê que não tem jeito, né? Você vê que o cara não vai fazer outra coisa. E ele chegou a falar isso no podcast que a gente foi convidado. Pela primeira vez que eu fui num podcast foi com ele, lá no Snyder. E lá ele falou, se eu não fosse polícia eu ia ser frustrado, eu não ia aceitar, eu ia ser aqueles caras frustrados mesmo que não deixou o coração falar mais alto, né? E aí perdemos um pedaço da gente, né? A gente perde um pedaço. E cada dia eu tento amadurecer mais a minha parte espiritual para poder ver isso como uma lição, não uma lição, né? Uma coisa que possa trazer coisa boa ou para mim ou para alguém, né? Na perseguição que estava rolando e você vinha atrás observando seu filho, você sentiu alguma coisa diferente? Porque foi uma perseguição assim que durou mais do que o... Durou bastante. Normal? Mais do que o normal, num horário totalmente... A gente recolhia pro quartel às 9 da noite, era 8h35. Ele tinha acabado de me ligar pra falar onde a gente vai reunir as viaturas pra poder ir pra companhia. Porque a gente reúne num lugar, todo mundo, termina os relatórios e sai todo mundo junto pra ir pra companhia. Justamente pra não pegar ocorrência. Mas nessa que ele me ligou, ele saiu pra ir pra onde eu falei, aí começou a perseguição. E aí durou bastante, cara. De moto, você perseguir um cara durante 10 minutos é muito chão, velho. É muito longe. Muito tempo, cara. A perseguição começou no Tatuapé, acabou lá na Vila Prudente. Mais ou menos. Acabou, e eu falo que acabou porque acabou mesmo, né? Quando alguém cai ou bate, acaba a perseguição ali, só vai... A prioridade é socorrer, né? E os caras estavam armados? Não se sabe, né? Os caras fugiram, Porque você tá patrulhando de moto na rua, você vê 2 caras na moto, os caras ciscou, você vai atrás pra ver se ele correr, aí começa uma perseguição, você não sabe se tá armado, você suspeita. Pode não ser nada, pode não ser nada, pode ser tudo, pode também. Esse é o risco.
Nada não é, senão eles tinham parado, né? Pois é. Não, às vezes não é nada. Às vezes é... Às vezes o moleque é habilitação emocionado. atrasada, ele quer falar que fugiu da polícia. Fazer graça. É isso que eu... Você acha que deveria ter uma punição maior pra quem dá fuga na polícia? Eu acho que tinha que ficar preso. Pelo menos uns 2 anos. Só porque fugiu, entendeu? Porque aí você vai começar a separar os imbecis dos bandidos e as pessoas de bem. O imbecil, ele vai ficar preso porque ele foi um imbecil, porque ele fugiu sem motivo. O bandido porque tá roubando ou fazendo alguma outra coisa mais Passou grave. da hora já, né? E o cidadão de bem não vai fugir. Tem várias coisas que eu penso que... De repente o moleque tava com maconha no bolso. Pois é, cara. Pois é. Assim, né? E aí, eu penso até em várias outras coisas. Tipo assim, o cara hoje foge, ele tá trabalhando com o aplicativo aberto, ele foge da polícia porque ele não tem documento. Ele não tem documento da moto, ele não tem habilitação. Agora, você acha que... Eu falo, mas não é condenando a parte dos empresários nem dos comerciantes, não, porque a minha família também é comerciante e tudo bem. Mas você acha que não teria que ter uma lei pro cara contratar um motoboy? Desde que ele tenha documento da moto e habilitação tudo certinho, não teria que ser assim? Ou se não, se ele for pego e falar que trabalha na sua pizzaria, você vai tomar uma multa de R$5.000. Beleza? Beleza. Você vai pegar um motoboy sem documento? Não vai. Você vai estimular a dar emprego pro cara que tá com a documentação certa. Os caras vão procurar ter o documento certo, tirar a habilitação para poder trabalhar. Mas hoje em dia, de 10 motoboys que você parar na rua, 9 não tem habilitação. Sério? Faz um bloqueio, você vai ver. 9 não tem habilitação, 8 não tem documento de moto, principalmente na periferia da cidade. Como que você vai consertar um negócio desse se ninguém é punido por nada? Por nada. Se pega aqueles 2 da moto e não tem nada, eles... Não, mas 8 é uma proporção muito grande, cara. Cara... 8 não tem documento. Mas é isso aí. Tô falando do Biricutico lá, o que entrega camotinho lá na quebrada. Não tô falando por exemplo, na Avenida Paulista, numa Consolação da Vida, você vai parar os carros tá tudo certo, porque anda no centro. É diferente. Mas é muita moto errada, velho. É muita moto. Na quebrada, São Mateus, esses lugares, não tem moto certa. Ninguém anda certo. Porque não tem punição. Qual a punição pra um cara desse? Nenhuma. Você vai dar uma multa no cara, ele não tem habilitação pra perder ponto. Ele não vai pagar o valor pro Estado. A moto que ele tá não tá no nome dele, vai prejudicar quem tá lá no nome da placa. E vida que segue. O cara vende a moto depois pra outro e o outro toma a multa de novo e... Sabe, é muito fraca a legislação. Não precisava ser... Nossa, tem que ser igual aos Estados Unidos, igual os outros países. Não é isso, mas um pouquinho dava pra melhorar, pô. Dá pra melhorar, né? Mas não tem vontade política, porque quando você melhora esse tipo de assunto, por exemplo, você vai melhorar isso aí, vai ajudar quem? Vai entrar dinheiro no bolso de quem? De ninguém. Então, perdi meu filho numa situação de perseguição, defendendo uma sociedade que não reconhece nada, para uma corporação que é gigantesca, e eu não tenho o que reclamar, eu amo a polícia do mesmo jeito, eu ando de moto do mesmo jeito, mas isso é só um motivo que eu hoje estou acreditando que foi o motivo que Deus usou para levar meu filho. Eu não ponho a culpa em ninguém, nem nos caras, pra te falar a verdade. Porque depois de uma pancada dessa, a gente fica muito mais além, mano, desse tipo de coisa, entendeu? E só quem é pai e vai entender o amor, esse amor que a gente tem por eles. É muito louco isso, né? Você põe um ser humano no mundo que você vai amar mais do que você, velho. Vai amar mais do que você. É inexplicável, né, meu? É inexplicável. E você fugir da natureza humana, que é perder o filho, aí... É outra história, né? É muito louco, né? Normalmente o filho enterra o pai. Você foge vamos dizer assim, a regra normal, né, cara? O ciclo normal da vida, Da natureza. né? Que é os filhos enterrar os pais. Sim. Então, quando acontece um negócio desse daí, cara, é difícil demais, cara. Mas eu tô na luta com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa. A gente tá na luta, a gente tá tentando entender tudo e tentando fazer o melhor um pro outro pra poder continuar, velho. Porque
pra você ficar louco aí, ficar andarilho, virar um andarilho na rua, é uma linha muito fina. Entendi. É uma linha muito fina. Ó, o camarada aqui, o Dionísio, falou assim: boa noite, senhores. Grande Pires. Tive a honra de conhecer no evento 556 junto com minha esposa. Forte abraço a todos. Um abraço pra ele, um abraço pra esposa, pra ele. Dionísio é da tropa aí, da tropa do Castrão, do Pires É. aí, tamo junto com a Sargento Paula, com a É isso Fabi, né, o pessoal, Fabi Mesquita, o pessoal tá tudo aí em peso aí, acompanhando a gente, Renato Budapeste, o pessoal tá sempre acompanhando aí. Cara, é foda. É difícil falar disso, não se emocionar. A gente segura o máximo, mas é. Eu faço questão de contar, sabe? Porque meu filho foi um cara muito, assim, muito bom de estar perto. E ele faleceu então com 28? 26 anos. 26. Ele iria fazer 29 agora em março. Tava fazendo um podcast na hora que aconteceu, tava entrevistando o Sargento Coraza, Coraza. e aqui perto aqui, fazia um estúdio aí. E na hora que eu sempre faço podcast, um celular eu acompanho a live e o outro eu fico, o WhatsApp, tudo. Aí o Padovani, meu amigo, um abraço pro Padovani, mandou um recado, o que tinha acontecido. Eu encerrei na hora, cara, não tive condições de prosseguir no podcast. Falou, Coraza, você me desculpa, eu vou encerrar aí. Aí expliquei, falou, o Coraza falou, não, pelo amor de Deus, cara, vou lá. Aí eu saí daqui, da Campo Belo, e já fui direto lá para o hospital lá no Vila Alpina. Cheguei lá, tava o Pires lavado de sangue, cara. E aí, troquei ideia com ele lá, né, já tava sua esposa lá, sua filha, e ele tava, sabe, bem assim. Mas aí eu falei pros caras, a ficha dele não caiu ainda. Quando a ficha cair, né, meu, aí a pessoa desmonta. Aí tava firme, tava forte lá no hospital. Não, Castrão, pô, meu, cara, aconteceu aí, pô. A gente fica meio anestesiado, né, meu? E eu tava muito preocupado com elas, porque elas estavam na Cruz Azul, no hospital, passando minha filha no médico e tal, quando aconteceu. E aí a dificuldade maior minha foi falar pra ela, né? A minha namorada desde os 15 anos, pô, o filho que a gente criou junto, com o maior carinho. Sonhou, né, meu? Essa parte foi mais difícil ainda, velho. Juro por Deus, cara. Eu tava anestesiado, era por causa disso. De como eu ia contar pra ela, sabe? Porque a gente tem uma história muito louca junto, né, meu? Desde adolescente. E foi difícil demais. E tá sendo difícil ainda. Mas o amor vai vencer essa parte, eu tenho certeza, velho. Supera, né, cara? Hoje a gente tava lá falando sobre o apartamento lá, tal, né? A gente vai comprar, e aí eu tava na rua. E ela dentro do carro e eu na calçada assim. E aí a gente ficou feliz porque uma notícia que deu certo lá, alguma coisa que a gente precisava fazer pra comprar, deu certo. Ah, deu certo então vai dar certo. Aí ela falou, eu vou ligar pra Pietra. E eu pensei em ligar pra ele, você acha? Vem na cabeça ainda, né? Mas aí, o que aconteceu? Ela ligou pra minha filha pra falar, e aí eu esqueci dele, e a gente ficou ali feliz, contando pra ela que ia comprar o apartamento e tal. Aí me para um carro, eu vou ali, o cara descendo, o cara viu, o senhor é o Cabo Pires? Eu falei, sou. Pô, queria dar um abraço no senhor, eu estudei com seu filho, ele falou. Caralho, né? Eu estudei com seu filho quando a gente tinha 14 anos. Aí eu falei, caramba, Leozinho, você manda o cara aqui pra avisar que você tá feliz também? É isso que eu senti. Exatamente, na hora. cara, exatamente. Coincidência, né, cara? Cara, Tipo, eu tô aqui, ó, eu tô feliz por vocês aí, eu tô vendo, sei lá, foi isso que eu E senti. o cara na veio hora. expressar uma Eu felicidade nunca pra vi o você, cara né? na minha Não, e o vida. cara veio expressar uma felicidade pra pô, você, bom né? te ver, eu queria te dar um abraço, porque eu era amigo do Léo e tal. Aí a minha mulher olhou pra mim e falou, não acredito nisso. Eu falei, é ele que tá dando recado, pô. Ele tá feliz com a gente também. É isso aí. Eu tô vivendo inacreditável, velho. Sinceramente. Eu não... Cara, eu brinco com a galera. Eu falo, eu era um pai normal. Eu falava que eu nunca ia aguentar perder um filho. E eu não aceitava esse tipo de coisa. Que, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Igual todo mundo fala. E aconteceu, pô. Eu vou ter que encarar. Eu falei sobre isso com ele. Eu tive essa conversa com ele. Se eu morresse como ia ser, se ele morresse como ia ser, porque a gente era polícia. O risco de morrer é grande.
muito maior do que pra muita gente. É. E a gente combinou tudo e eu tô tentando cumprir a minha parte. E ele tá cumprindo a dele com certeza lá. certeza. É a missão a mensagem que eu queria deixar pra galera é isso aí. Não desistir de quem tá do seu lado, do seu filho. Valorizar cada minuto junto. Não é sobre dinheiro, não é sobre passear ou não passear, não é isso. É valorizar de verdade. Porque essa dor não é pra qualquer um, não. Altos ensinamentos, hein, Castrão? Ótimo. É isso aí. A gente traz a experiência do Pires, que muita gente. É o que ele falou. Muitas vezes nós não curte o filho, chega em casa, né? O filho tá ali, vai no celular, vai ver uma série. Filho, pai, vamos brincar comigo. Ah, depois a gente brinca. Aproveite tudo que você puder com seu filho. Eu sempre falei isso daí pro Pires. Falei, Pires, você é um cara abençoado. Eu vivi muita coisa Viveu com ele. muita coisa com ele, cara. Eu viajei o mundo com meu filho, cara. Só pros Estados Unidos vocês foram quantas vezes? Ah, pá, né, meu? Quando eu fui morar, ele foi umas 4, eu fui umas 10, né? Depois eu morei lá. Eu morei 1 ano e 8 meses lá. Esse ano da licença lá que eu peguei. Morei lá, né? Ele ia, voltava, porque ele tava fazendo as provas pra entrar na polícia. Isso foi em 2018. E a gente passeou muito, fez muita coisa junto. Tem que aproveitar. Pai e filho, né? Então eu não tenho o que reclamar disso, mas eu só falo da saudade. Só isso. A saudade é inevitável, não pode ser o que for, eu posso compreender tudo, mas a saudade tem cura.